As melhores reações do GP do Japão de 2025. Essa daqui foi uma corrida pros guerreiros de verdade, assim. Você que, assim como eu, conseguiu ficar acordado até as 4 da manhã, teve essa coragem de ficar ali acordado até as 2 e ver a corrida depois até as 4, você tá de parabéns. Principalmente depois desse spam de 3 corridas seguidas de madrugada. Pelo menos acabou, agora é só lá em novembro com Las Vegas. Então agora só as corridas em horário normal, de manhã, de tarde. Tamo tranquilo. Chega desse sofrimento dessas corridas de madrugada. GP do Bahrein volta com um horário bom ali. Corridinha meio-dia, vê almoçando, finalmente. Mas a gente ainda tem que pensar nessa corrida hoje, que tem as melhores reações que vocês enviaram aqui na comunidade do YouTube e no Discord do Clube da F1. Lembrando que você pode entrar nele na descrição aqui do vídeo para poder participar dos vídeos no futuro, mandar os seus memes. E amanhã, lembrando, tem o vídeo de vencedores e perdedores, o vídeo longo. O Shorts sai ainda hoje aqui no YouTube. Então, para você já ficar esperto também, que ainda tem conteúdo do GP do Japão para sair. Dito isso, bora pra corrida. E a primeira reação veio aqui do Lucas, eu assim com as corridas de madrugada. Cara, eu não vou mentir pra vocês, nessa corrida do Japão, eu tava assim. Essa corrida do Japão pegou um pouco mais, até mesmo do que a corrida da China, que começou 4 da manhã. Essa daqui foi mais difícil, acho que também pela junção de 3 finais de semana, mesmo que não tenham sido seguidos, mas 3 finais de semana tendo que destruir meu sono para poder acompanhar as corridas. E assim, quando eu tava só acompanhando as corridas, só assistindo elas por assistir, até ia, sabe, até ia sem nenhum problema. Só que o problema é que agora é que eu preciso tá ficando acordado, por conta de hoje ser meu trabalho, produzir conteúdo sobre Fórmula 1. Isso adicionou um peso extra nessas corridas. E eu tava, honestamente, desta forma, assistindo o GP do Japão. Eu tava em chamada com um amigo, e daí a gente ficou batendo um papo, pelo menos, e eu consegui ficar acordado. Mas, cara, ainda mais porque a corrida não ajudou, né? O GP do Japão não ajudou, e a gente vai falar disso até na próxima reação. Porque o Alpha 15976 disse, mano, só eu que sinto que corrida de madrugada passa muito mais rápido. Eu acabei de acordar e já falta 13 voltas, pô, que isso? É isso, né? Corrida de madrugada passa muito mais rápido. Porque você pisca, passou 10 voltas, cara. Parece magia, tá ligado? Você tá ali assistindo, você dá uma piscada, pô, já falta 5 voltas pro fim ali, emoção no finalzinho. Cara, mas esse GP do Japão em particular foi complicado, cara. Foi muito complicado. Suzuka é uma pista que, assim, de pilotar no simulador, de pilotar nos jogos, é uma pista muito legal. É uma pista muito boa. Mas de assistir corrida, de ver as provas acontecendo em Suzuka, é uma pista muito difícil de assistir porque não tem ultrapassagem. Suzuka tem muito esse mesmo problema que a Espanha tinha antes deles matarem aquela última chicane, cortarem ela fora, e agora os GPs na Espanha são corridas boas. Pra mim, Suzuka tem um grande erro no design que antes da reta dos boxes você tem aquela chicane. Pra essa pista, assim, ter ultrapassagem ficar mais emocionante, ali da 130R, você já tinha que ligar um retão que já fazia uma curva direto pra reta dos boxes. O problema é que entra toda a questão de segurança, os carros vão entrar muito rápidos na curva 1, e é uma curva que, como a gente viu o Jack Durham, se erra, você vai tuchar e forte o carro no muro, não tem uma pista de escape o suficiente pra compensar o que pode ser a panca que vai ser caso o piloto erre essa curva. Mas ainda assim, essa chicane ali antes da reta dos boxes destrói qualquer chance de ultrapassagem que possa ter nessa corrida. E essa é a minha maior crítica a Suzuka, assim. É uma pista legal, mas precisa melhorar porque, assim, nossa... Ontem foi punk assistir aquela corrida, viu? O Tan disse, já tá podendo, Marco. Venha se juntar a nós, Yuki. Agora vai comer solto em relação aos memes do Yuki, já ter que ir pra Red Bull ali, sabe? Tem que ir pra Red Bull não, né? Tem que sair da Red Bull. Não sei mais o que eu tô falando. O sono já tá pegando minha cabeça. Mas, cara, óbvio que é brincadeira. O próprio Helmut Marko, ele deixou claro que vai ser usado o Yuki Tsunoda até o fim do ano. Independente do resultado que ele tiver, eles vão usar o Yuki até o fim da temporada. Então, não vai acontecer isso. Mas os memes vão continuar. Porque eles são engraçados e não vai mudar. Por conta da Red Bull ter essa fama de jogar os pilotos, os segundos pilotos da Red Bull, no lixo, queimar o nome deles, então os memes vão continuar. Mas o Tsunoda provavelmente fica até o final do ano.
E particularmente, apesar de não ter sido bom, eu não acho que foi tão ruim esse início do Tsunoda. Isso porque ele conseguiu classificar melhor, por exemplo, do que o Lawson tinha nas últimas 2 corridas, tanto na sprint da China quanto nas 2 etapas de classificação normal para a China e para a Austrália. Ele já conseguiu passar por Q2. Isso não é o suficiente, não me entenda errado. Não tô passando pano pro Tsunoda. A Red Bull quer um piloto que consistentemente fique no top 10, já que eles têm um piloto que é capaz, tudo bem, não é um piloto fora da curva, mas um piloto que seja capaz de vencer corridas com esse carro. Então eles querem alguém que seja capaz de acompanhar isso e pelo menos tá indo pros Q3. Pelo menos tá terminando nas zonas de pontuação. O que o Tsunoda não conseguiu nessa primeira etapa, mas ele conseguiu um resultado melhor ali do que o Lawson conseguiu nas 2 etapas que ele teve na Red Bull. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Semana que vem tem uma outra prova, uma pista que já não é tão difícil de pilotar como Suzuka, então acho que pode melhorar a imagem do Tsunoda por isso. E o Yuki vai poder tentar se provar agora no GP do Bahrein, que vai ser semana que vem às meio-dia, grande português, mas todos os treinos livres, todos os programas que discutem isso, você tem que ver no Band Esportes. E uma das formas de assistir isso é pelo Wallplay. O Wallplay é parceiro aqui do Clube da F1 e eles têm vários pacotes para você que gosta não só de esportes, mas de filmes, de séries. É um serviço de streaming da Wall que engloba vários serviços de streaming. Você pode assistir futebol, você pode assistir UFC, você pode assistir todo o programa de filmes da Max, da Paramount Plus e ainda ganhar alguns benefícios em cima disso. Como, por exemplo, o pacote da Max, que você paga só R$ 29,90 por mês no plano anual e ainda ganha R$40 para usar na ingresso.com todos os meses. Então, além de você ter todos os filmes disponíveis no seu celular, na sua Smart TV, você vai poder ganhar R$40 todos os meses para poder ir no cinema ou em eventos que você encontrar no ingressos.com. Se você quiser dar uma olhada, conhecer todos os planos, você pode fazer isso clicando no link do primeiro comentário fixado, que além de conhecer, além de dar uma olhada lá em todos os pacotes, você também ajuda muito aqui o Clube da F1. Então, muito obrigado ao Play pela parceria e bora continuar o vídeo. E Tomie disse: tá, mas e o Albon que baixou o demônio e saiu xingando todo mundo? Chamou o Williams de sem noção. Coragem. Cara, o Albon, ele tava pé da vida nessa corrida por conta de algum problema nas marchas dele. Ele tava falando, né, os shifts dele, que é as borboletas que ficam atrás do volante, estavam com algum problema e ele ficou reclamando disso a corrida. Os engenheiros da Williams respondiam, pediam pra ele explicar. E ele começou a xingar o mundo todo, falando: é o mesmo problema que eu tô falando o final de semana inteiro e vocês não corrigem. Ah, vocês são sem noção. Ele desceu o ouvido, desceu lenha no ouvido do engenheiro da Williams, dos engenheiros da Williams. Apesar de tudo, ele ainda conseguiu uma boa performance, um 9º lugar numa pista que a Williams não necessariamente tinha um carro tão bom para isso, o que já é uma vitória mesmo com esses problemas. O Albon conseguiu fazer mais uma corrida muito boa e terminar na zona de pontuação numa etapa que não era a expectativa que o Williams fosse tão bem. Mas eu acho que, assim, o carro da Williams começa tão bem em 2025 que as pistas que eles vão mal é papo de pegar 9º lugar. O que, de certa forma, é algo que me deixa feliz. 3 corridas seguidas na zona de pontuação. Eu não sei nem quanto tempo fazia que não acontecia algo assim com a Williams na F1, mas eu sei que deve fazer bastante tempo que a Williams não pontuava 3 corridas seguidas, e principalmente graças ao Albon. Principalmente graças a esse cara aqui, eu acho que tá parecendo esse lado na verdade, principalmente graças a esse cara aqui, que reclamou a corrida inteira, mas entregou de novo um resultado sensacional, velho. De novo o Albon teve um final de semana absurdo para entregar o resultado que a Williams esperava e terminar mais uma vez na zona de pontuação. Dessa vez perdendo a posição no Campeonato de Construtores para a Ferrari, mas era natural que isso eventualmente fosse acontecer, era uma anomalia a Ferrari estar atrás da Williams, mas pelo menos ali consistentemente pontuando para a Williams sonhar com uma 5ª colocação no Mundial de Construtores, algo que não acontece também há bastante tempo. E se for acontecer, muito por conta do ótimo trabalho do Albon, já que o Sainz não conseguiu se encontrar ainda. Ele pediu 8 corridas para se encontrar, o que eu acho demais, mas ele pediu 8 corridas para se adaptar ao carro da Williams. Vamos dar o tempo.
Vamos esperar 8 corridas e a gente volta pra cobrar o Sainz. E o Gabriel Borboleto disse, está orgulhoso de mim? Sim, meu garoto. Ele vai aparecer 2 vezes aqui nesse episódio de hoje, porque ele mandou 2 boas reações, inclusive em sequência, a próxima é dele também. Mas eu acho que eu vou passar um comentário rápido, porque vale essa menção aqui. Uma corrida ótima do André Kimi Antonelli, mais uma vez mostrando que mesmo muito jovem, a Mercedes fez certo em apostar nele. Hoje ele claramente não tá pronto para vencer corridas, ele claramente não tá pronto para disputar o Mundial. Ele é muito jovem, muito inexperiente. Mas ele já tá mostrando há 3 corridas que ele tem esse talento dentro dele. Ele só precisa ser lapidado, aquele diamante bruto. Só falta lapidar ele, e quando ele for lapidado corretamente, ele vai estar lá na frente disputando o título mundial. Aqui ele liderou as primeiras voltinhas dele, sendo extremamente consistente num pneu médio completamente desgastado. Então o Antonelli mostrou realmente, mais uma vez, que foi certa a chamada da Mercedes dele subir pro carro nessa temporada. O Gabriel Borboleto deu um print de uma entrevista que o Norris deu antes da corrida, falando que você não precisa ter um instinto assassino, o Killer Instinct, para ser campeão mundial. E os campeões mundiais todos rindo. Cara, ele completa essa entrevista também falando, eu posso ser campeão sendo um nice guy, sendo um cara gente boa. Eu não acho que isso seja possível. A Fórmula 1 não é um esporte que prioriza caras bons. Eu não tô falando que você tem que ser um filha da mãe pra ser campeão mundial, não é isso. Apesar de que muitos foram. Mas você precisa ter esse instinto assassino. Você precisa disso. Porque a Fórmula 1 é um esporte naturalmente egocêntrico, que favorece aquele cara que pensa nele em primeiro lugar. Favorece aquele cara que só se importa com ele mesmo. E se você não vai fazer tudo, lutar com unhas e dentes por tudo, e quando eu digo tudo, até saída de box por você não vai ser campeão mundial, cara. Talento ele tem, isso ele já mostrou repetidas vezes. Qualidade para ser campeão mundial ele tem, ele já mostrou repetidas vezes. Velocidade ele tem, ele já mostrou repetidas vezes. Falta pro Norris exatamente a questão da mentalidade. Isso é algo que eu falo desde o ano passado. Assim, acho que todos os vídeos de 2024 que eu menciono o nome do Norris, eu falo da questão de que falta mentalidade pra ele. E essa entrevista, pra mim, eu acho que é essa chave final de todos os argumentos que eu falo. O Norris, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, não tem a mentalidade de um campeão mundial. Pode eventualmente ser campeão mundial, a McLaren pode melhorar muito, pode dar o próximo passo assim, conseguir destruir, mas hoje ele não tem a mentalidade de um campeão mundial, que ele precisa ter para ser campeão mundial. O João Vitor, então, trouxe esse meme aqui do cortador de gramas, a evolução, né? O Bottas era o cortador de gramas oficial da Fórmula 1, agora o Lando Norris ganha esse novo posto no lugar do Valtteri. Mas, cara, esse foi o único glimpse, o único brilho de emoção que a gente teve nessa corrida. Talvez no finalzinho o Sainz fazendo umas ultrapassagens ali, mas de emoção de verdade, esse foi o único momento que a gente teve durante a prova. Apesar de eu ter visto muita gente falando que a FIA tava passando pano no Verstappen, que a FIA não puniu corretamente, e 2024 realmente muitas vezes não puniu o Verstappen corretamente, como aconteceu lá no GP dos Estados Unidos, na minha opinião. O Verstappen não foi punido e deveria ter sido punido pela disputa com o Norris, depois só foi ser punido no GP do México. Nesse momento aqui, não tem o que punir. Não tem o que punir. O Verstappen saiu na frente nos boxes. Quando o Norris é liberado, ele sai do lado do Verstappen, atrás, né, do lado, ele fica do lado, mas atrás, ou seja, a prioridade de saída na frente é do Verstappen. Se o Verstappen vai pro lado para dar espaço pro Norris, ele vai pisar na linha branca e vai levar punição por isso. O Norris que tinha que ter segurado um pouco o pé, entrado ali na pista colado, e assim, era muito mais inteligente ele ter tirado o pé e entrado colado no Verstappen, porque ele poderia tentar fazer a volta com os dois tentando aquecer os pneus, e poderia tentar acertar isso melhor que o Max, e chegar na reta com uma chance melhor de ultrapassagem. Mas ele tentou forçar o Verstappen a dar um espaço que o Verstappen não tinha como dar, para poder tentar ganhar essa vantagem na saída. Assim, não vou isentar o Max 100% de culpa, porque ele não virou, assim, a saída de boxe ela é tortinha aqui, 45 graus. Quando tá liberado, você sai da linha, né, do pit exit, ele poderia ter virado o carro um pouquinho pro lado e já entrado na direção da pista. Ele escolheu continuar reto.
Mas, de novo, ele tava na frente e ele tinha esse direito, porque ele saiu na frente do pit lane. O Norris, que, com todo o respeito, tomou uma decisão completamente equivocada de querer sair antes, de querer sair do lado do Verstappen, ao invés de segurar, apertar o freio do carro e sair colado na traseira do Max para tentar uma ultrapassagem ali com os dois de pneu frio ainda. Então assim, não tem punição, não coube nada. A ida pra grama foi uma escolha que o Norris teve. O Verstappen não puxou ele pra fora, o Norris que escolheu esse caminho no final das contas. Amigo, infelizmente eu não vou poder falar o seu nome completo no canal, mas a gente tem aqui o sanduíche de alguma coisa e o Piastri, Norris e o Verstappen ali deitado. Teve um momento ali mais pro final, pra parte final da corrida, que o Piastri tava fazendo voltas mais rápidas do que o Norris. O Piastri tava virando melhores tempos do que o Norris. Só que por conta de Suzuka ser Suzuka, isso é impossível de ultrapassar nessa pista, o Piastri não conseguiu ultrapassar o Norris e não conseguiu ameaçar o Verstappen. Eu não tô dizendo que eles deveriam ter trocado posições, mas eu acho que a McLaren poderia ter feito, como fez em várias vezes no ano passado, dado a oportunidade do Piastri tentar atacar o Verstappen. Aquele lá, ó, troca de posição com o Piastri, porque os três carros estavam extremamente avançados e sozinhos, não tinha perigo de levar uma ultrapassagem. Troca de posição com o Piastri e deixa o Piastri atacar o Verstappen por umas 10 voltas. Não deu certo, ele não conseguiu passar, troca de posição de volta. Vocês devolvem a posição. Isso é justo. Na corrida, o Norris foi o melhor piloto, ele estava em segundo lugar e ele merecia terminar em segundo lugar na frente do Piastri. Mas, no final da corrida, o Piastri estava andando mais rápido que o Norris. Então a McLaren devia ter pedido para os dois trocarem por umas 10 voltas, deixa o Piastri tentar, não deu certo, não conseguiu, troca de volta, Piastri volta para a terceira colocação, para a posição de origem. E apesar dos apesares, eu acho que os dois pilotos teriam respeitado isso se fosse pedido. Tanto o Norris de deixar o Piastri tentar, tanto o Piastri de deixar a posição para o Norris caso ele não conseguisse atacar. Ele teria feito isso. Ele teria deixado essa posição para o Norris. Porque o Piastri é muito agradecido por muitas coisas que o Norris fez por ele na temporada passada, como aquele GP da Hungria. Então, eu acho que a McLaren devia ter dado essa oportunidade do Piastri atacar, não deu certo, devolve posição, porque a segunda colocação é de mérito do Norris por ter classificado melhor e ter se mantido na frente na corrida. E o Davi colocou a imagem que representa muito bem o sentimento depois dessa corrida. Mãe, posso dormir com você? Tô com medo do Verstappen. Cara, que absurdo, velho. Não tem o que falar. É impressionante o que esse cara faz com o carro que tem. Ele claramente não tem o melhor carro. Claramente, a Red Bull não é melhor que a McLaren. Ele consegue botar ela na pole e consegue pilotar melhor que os carros da McLaren. Consegue se manter na liderança a corrida inteira do GP do Japão para vencer a prova. Eu ainda sou relutante em dizer que ele vai vencer o Mundial por conta exatamente da McLaren ter o melhor carro, no grande geral. Mas ele vai fazer várias etapas desse ano, ele vai fazer isso. Ele vai arrancar uma volta que você não sabe da onde ele tirou, fazer uma pole e vencer uma corrida. E ele vai estar sempre ali na discussão, na briga para vencer o Mundial. E talvez, por conta das deficiências da Red Bull e que muitas corridas podem deixar ele na mão, ele não consiga. Mas que esse cara é absurdo. Que esse cara vai fazer algumas corridas sensacionais, vai tirar umas voltas do além para vencer as provas. Ele vai fazer isso, porque uma das coisas que eu sempre defendi aqui no clube, eu não entendo hate de piloto que tá ganhando. Isso é uma coisa que eu nunca vou defender. Porque eu vivi 3 dominâncias na minha carreira, no meu tempo assistindo Fórmula 1. Vettel, Hamilton e Verstappen. Na época do Hamilton dominando, esse cara é sujo, ele rouba, ele faz as coisas pra ele, a FIA ajuda ele e tal. Agora que é o Verstappen dominando, esse cara é sujo, ele joga sujo, a FIA tá ajudando ele e tal. Assim, sempre o cara que tá dominando, ele vai atrair hate, é natural, isso faz parte do esporte. Eu acho sensacional a gente tá vendo pilotos geracionais, a gente tá vendo um piloto escrevendo história. Eu vi o Vettel escrever história, eu vi o Hamilton escrever história, e agora eu tô vendo o Verstappen escrever história. E eu fico muito feliz de ter presenciado esses 3 nomes, porque daqui 60 anos, 50 anos que seja, quando eu estiver falando sobre Fórmula 1 ainda aqui na frente dessa câmera, talvez não dessa, porque daqui 50 anos duvido que ela ainda esteja funcionando, mas eu vou poder falar que eu vi todos esses caras. E poder ver o que esse cara tá fazendo hoje é absurdo. É um cara que vai entrar na primeira prateleira, vai fazer parte dos panteões do esporte ali, do lado de Senna, do lado de Schumacher, do lado de Prost, do lado de Hamilton. Verstappen vai estar ali com o panteãozinho dele também. O que esse cara faz é absurdo. Não tem o que falar. Até porque na corrida não aconteceu nada mesmo, então não tem muito o que falar, isso é absurdo. Mas aí tá, essas foram as melhores reações do GP do Japão de 2025.
Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você concorda, se você discorda de alguma coisa que foi dita aqui, eu sempre quero saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.